Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de verão e poder contar com a sua companhia. Fique atento aos sinais da nova estação, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos compartilhar informações, experiências e projetos sobre o encantador universo da literatura. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. E para participar desse prazeroso universo da leitura e da literatura, para a entrevista dessa semana, temos participação em dose tripla. A professora de língua portuguesa, Graciela Recla, responsável por um projeto muito bacana de incentivo à leitura e à escrita, desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, no município de João Neiva, aqui no Espírito Santo, com os alunos da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que foi transformado no livro Mais Humor, por favor. Na entrevista temos também a participação do diretor escolar Paulo César e de uma aluna que participou do projeto do livro, a Gabriele de Jesus. Está imperdível. A leitura, ela muda, né? Muda o ser humano, modifica o ser humano. Então, quem ainda não tem esse hábito, né? Começa hoje, né? Porque a partir da leitura você fala melhor, você escreve melhor e consegue de fato exercer o seu papel de cidadão. Quando você precisa de alguma coisa, você tem que lutar por aquilo que precisa, seja por meio das suas palavras, seja por meio de um texto escrito, né? E essa propriedade você só consegue quando você é um leitor, né? Quando você tem domínio das palavras. É seguindo juntos nesse prazeroso universo da leitura e da escrita que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, estamos finalizando o ano de 2022 e temos muitos motivos para seguir em frente de cabeça erguida, na companhia de vocês que nos prestigiaram ao longo desse ano que termina. E vamos continuar colocando os livros como nossos companheiros de caminhada e manter hábitos saudáveis de leitura e de escrita. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Literatura mais fácil você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir,
que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia, pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. Vemos o quanto que a leitura ela nos dá densidade, nos faz refletir, nos faz pensar de outro modo, faz com que aquilo que a gente faz e precisa fazer bem seja melhor feito. Por isso é um sinal de inteligência, né, tua e minha. Né, no dia a dia, quem atua em educação escolar está se formando, fazer dos livros e da leitura um ato continuado e, acima de tudo, ter uma natureza exemplar. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer mais um pouco do projeto desenvolvido na escola em João Neiva, que foi transformado no livro Mais Humor, por favor. Literatura na Veia. Olá, pessoal. Um projeto que está dando muito o que falar, conduzido pela professora de língua portuguesa Graciela Recla, que trabalha na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio no município de João Neiva, aqui no Espírito Santo, vinculada à Rede Estadual de Ensino, foi transformado no livro Mais Humor, por favor. Bem legal a iniciativa da professora Graciela, principalmente porque esse projeto é desenvolvido com os alunos da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que é marcada pela diversidade, por estudantes que carregam consigo histórias e experiências de vida e que normalmente trabalham durante o dia e estudam no período noturno. Eu tive o privilégio de conhecer a elaboração desse trabalho que resultou no livro Mais Humor, por favor. Em um primeiro momento, a professora abordou a importância da crônica como instrumento de grande alcance que toca reflexão sobre a vida social. Na obra Mais Humor, por favor, a professora Graciela orientou os alunos a escrever sobre fatos do seu cotidiano, em que buscou compreender os múltiplos olhares e contexto que dialoga com a realidade e especificidade de cada um por meio da escrita de uma crônica. A partir de práticas de leitura em sala de aula, estimuladas pela professora Graciela, os estudantes foram orientados a escrever histórias vinculadas à sua vida pessoal, no formato de crônicas bem-humoradas, que foram publicadas no livro. Há histórias sobre homicídio, amizade falsa, traição, acidentes, lembranças da infância, enfim, fatos marcantes da vida de cada estudante e que são apresentados com leveza e muito humor. Eu achei bem legal, assim, bem interessante da parte dela, tanto da escola, organizar esse projeto, porque, sabe, a gente é aluno da EJA, né, nem sempre a gente tem coisas tão diferentes, tanto por questão de tempo e das outras coisas, mas conseguir organizar isso aí eu achei muito legal, achei assim, estimulante, estimulou, assim, no meu caso, minha imaginação, a percepção também das coisas mudou, a percepção tanto dos textos quanto da sociedade em geral. Segundo a professora Graciela, esse livro é resultado de uma sequência expandida dentro da pesquisa voltada para o mestrado que ela realiza no Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, que tem por objetivo desenvolver estratégias de incentivo à leitura na formação do leitor crítico na EJA. Amor é demonstrar sentimento todo dia mesmo sem dizer nada. É com esta frase de Luiz Fernando Veríssimo que eu estou aqui para parabenizar a professora Graciela e os alunos da Educação de Jovens e Adultos envolvidos no projeto Crônicas, em que resultou o livro Mais Humor, por favor. Grace, todos nós sabemos que todas as noites foram desafiadoras, mas que através deste trabalho exitoso,
a gente pôde perceber que estamos no caminho certo. Fazer com que os alunos entendam que eles não são meros espectadores de suas vidas, e sim protagonistas de suas histórias, é o que nos motiva todos os dias a fazer o nosso trabalho com amor, a fazer o nosso trabalho no silêncio, mediado pelas nossas ações. Porque muitas vezes é no silêncio em que todas as propostas se tornam concretas. Aquela expectativa que fica, será que vai dar certo ou não? E hoje eu posso lhe dizer que o trabalho deu certo e que há muito o que fazer. Foi um divisor de águas, mas também uma motivação para continuarmos neste caminho de sucesso. Parabéns e muito obrigada. Elogiável essa iniciativa da professora Graciela e, claro, com o apoio da diretoria da escola, a colocar leitura escrita na vida dessas pessoas. Fui aluna da professora Graziele. No livro em que ela teve a ideia de escrever crônicas humorísticas, veio na memória na época em que eu era criança. Por isso, parte deste conto é o que eu vivi na minha infância. Por isso, o tema é a lenda. Uma lenda que aconteceu lá no passado e que hoje nós trazemos para esta realidade. Então, eu achei muito importante e maravilhoso relembrar no tempo de criança, de voltar, né, à infância e trazer à memória para o presente este conto maravilhoso em que eu vivi lá no passado, que foi parte e que fez parte da minha história. Na entrevista dessa edição, temos a participação da professora Graciela, do professor Paulo e da aluna Gabriele, que participou do projeto do livro. Acompanhe junto com a gente. Literatura na Veia. A leitura, ela muda, né? Muda o ser humano, modifica o ser humano. Então, quem ainda não tem esse hábito, né, começa hoje, né? Porque a partir da leitura você fala melhor, você escreve melhor e consegue de fato exercer o seu papel de cidadão. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista desta edição. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho o prazer de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, a Graciela Recla. Graciela é professora da Escola de João Neiva, que é ligada à Rede Estadual de Ensino, professora da área de língua portuguesa, e ela está aqui, né, para essa entrevista na companhia do Paulo, que é diretor da escola, e da Gabriele, que é uma aluna do projeto EJA. É um projeto muito bacana que visa estimular a participação desses estudantes, né, contando histórias da sua própria vida. Graciela, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Eu que agradeço. Finalmente vocês chegaram aqui, apesar da chuva. É verdade. Né? Vieram de João Neiva, né, Graciela? Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom. Ô, Graciela, rapidamente, assim, como é que a leitura aconteceu na sua vida e de que maneira que o seu hábito de leitura estimulou você a fazer a escolha por ser professora de língua portuguesa e agora também você está no processo do mestrado, né? Através do IFES, também na área de linguagem. Conta essa história para a gente, para depois a gente entrar para falar do projeto do livro. Eu me lembro que desde muito pequena, acho que na pré-escola, eu já me interessava por ler, antes mesmo de saber ler, né? Eu sei. Eu tinha uma amiga muito próxima que começou a ler antes de todo mundo na sala. E aquilo, pra mim, eu tinha que ser igual. Era o desafio, Era né? o desafio. É. E aí eu fui me dedicando, né? E eu comecei, então, né, a frequentar a biblioteca.
e a biblioteca foi ficando pequena, né, para mim. Eu sempre gostei muito de ler mesmo, e com o passar do tempo, né, quando eu tive que decidir, né, a questão da escolha profissional. Isso, a minha carreira, falei, tem que ser letras, né, tem que ser algo relacionado àquilo que eu gosto, né, e a partir daí, eu nunca mais parei, né. Você fez o curso de letras onde? Eu fiz na Faculdade de Aracruz. Ah, de Aracruz. Isso. Hoje a faculdade não oferece mais, pelo que eu sei. Era FAACS, né? Era FAACS. Eu sei. Isso aí. Ô Graciela, tem um momento da leitura na sua vida que marcou essa trajetória sua? Um livro que você leu? Um personagem que se destacou nessa trajetória de leitura? Tem algo que você lembra assim de bate-pronto? Tem. Eu gosto muito de Augusto Cury. Tem um livro que eu sou apaixonada, eu já li várias vezes. Indica para outras pessoas? Sim, né? que é o livro O Futuro da Humanidade. Né? Conta a história da amizade de um médico e um mendigo. Né? Uma história fantástica. Inclusive na escola, né, onde hoje eu leciono, nós temos a coleção para emprestar para os alunos. Então, todos os alunos podem ler a mesma história, né, o mesmo livro, no mesmo período, para a gente poder conversar sobre ele. Eu sei. Como é que você se organiza para ler hoje em dia? Eu estou tocando algumas coisas, Graciela, para servir de referência para seus alunos que vão assistir essa entrevista, para os professores da rede e tal, e para nossos telespectadores. Como é que você se organiza para ler e conciliar essa leitura com as suas outras atividades? Assim, eu tento usar o tempo que eu tenho para ler alguma coisa. Então, por exemplo, antes de dormir, é um momento que para mim, eu até, né, fico mais relaxada, né? Se vou fazer uma viagem, alguma coisa, eu sempre levo um livrinho também. É uma necessidade mesmo, né? E eu não gosto de ler no celular, não. Para mim, o livro tem que ser impresso, eu preciso folhear, né? É o que faz a diferença, assim, eu acho. Né? E eu procuro até mostrar isso para os alunos também, né? Como é gostoso você pegar um livro, folhear, ler o livro, ver onde você parou, continuar no outro dia. Né? Bem legal mesmo. Como é que você compartilha as suas experiências de leitura na escola com seus alunos? E por que é importante, Graciela, que o professor seja leitor? Que ele tenha esse contato prazeroso com os livros, para transferir essa experiência para os estudantes na escola? Eu acho que o exemplo, né, conta muito. Se você tem um professor que lê, ele acaba estimulando, né? Chegar na sala de aula com uma história nova. Ah, gente, olha, tem aqui um personagem tal, né? Isso vai desenvolvendo uma curiosidade, né? Eu tenho um autor também que eu gosto muito, que é o Luiz Fernando Veríssimo, e ele escreve crônicas de humor, que inclusive foi o que inspirou a escrita do nosso livro. Exatamente. E os personagens deles são sempre assim, exigem uma certa interpretação, né? Uma apreciação dos detalhes que ele coloca, a leitura dos seus textos, ela flui muito bem. Então, quando, por exemplo, eu ia para a sala de aula, geralmente eu tinha um livrinho, né, perto de mim, botava lá na mesa, como quem não quer nada, né? Isso, professora, o que é isso? Exatamente. De quem é Desperta esse a curiosidade dos alunos. Isso. Gente, hoje eu vou contar aqui uma história para vocês. E era assim, né? O Luiz Fernando Veríssimo, as crônicas dele têm uma pegada de humor, mas você também precisa ter uma consciência crítica da realidade para entender o que ele está escrevendo. Isso, né? porque geralmente quando você fala bem assim, vou trabalhar textos de humor, aí
logo pensam, nossa, é para rir, né? Texto para rir. Mas nem sempre o humor tem esse objetivo. O humor pode ser utilizado para reflexão. Para reflexão. Para uma crítica política, exatamente. Uma crítica social. Até porque você só acha engraçado aquilo que você entende. Isso. Né? Então o humor ele tem esse caráter, né? De fazer o leitor refletir mesmo. Como é que surgiu, a partir do Luiz Fernando Veríssimo, como é que surgiu o projeto, né, de crônicas Mais Humor, por favor? Então, esse livro, na verdade, ele é resultado de um processo, né, de um projeto que foi desenvolvido durante esse último semestre. Agora de 2022. Agora de 2022, com os estudantes da EJA, da escola onde eu leciono, e foram desenvolvidas várias ações, né? De início, eu pensei, gente, como eu posso fazer com que os meus estudantes da EJA passem a ler mais? Porque a gente sabe que não é fácil hoje, né, a garotada tirar um tempo para ler. Por todo o aparato tecnológico Exatamente. Que existe aí, né? E tirar as pessoas de perto do celular é muito difícil. Exatamente. Então eu pensei, eu tenho então que levar alguma coisa que desperte o interesse. E foi aí que vieram as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Bom, são textos curtos, porque vai dar para eu levar um texto literário que possa ser lido durante o período de uma aula, né? Isso. Porque você tem que começar e terminar. Porque Exatamente. Eu penso muito também em respeito, né, à realidade do meu estudante. Né? O estudante hoje da EJA são trabalhadores, pai, mãe de família. Então, também entendo a dificuldade de você dar um livro, né, de grande extensão para que ele possa ler em casa. Então, vamos começar aos poucos, né? Foi o que eu pensei. E aí, comecei a levar, então, as crônicas de Veríssimo. Primeiro, pelos assuntos que ele, né, trata em seus textos e pelo humor, que é o que poderia despertar, então, o interesse. Né? E aí, nós começamos com um texto, chama até O Assalto, que está no livro Festa de Criança, é um livro de crônicas dele. E aí foi muito interessante como esse primeiro texto já começou, né, a chamar a atenção de alguns. Teve uma repercussão. Exatamente. O livro, essa crônica, O Assalto, ela foi publicada em 1981. Então, muitos alunos talvez nem tivessem nascido ainda, né? Mas o tema é bastante atual. Exatamente. Né? Então, nós começamos a ler e aí a crônica trazia um personagem, um adolescente negro, e iria prestar um serviço num prédio. Só que quando ele entra no edifício, ele chega no elevador, uma empregada começa, não me bate, né, fazendo ali os primeiros pré-julgamentos. Durante a leitura, até alguns alunos ficaram assim, um pouco revoltados com essa questão, né? Nossa, professora, mas ele nem falou nada. Exatamente. E já estão aí a questão julgando. Do preconceito, exatamente. E aí a história continua, o menino permanece no elevador e aquela empregada falando, não me bate, não pode vir que os meus patrões vão te dar o que você quer, e ele vai entrando na casa e os patrões realmente vão jogando tudo pra cima dele, é dinheiro, é chave de carro, e ele sem entender, gente, mas eu só queria pegar a garrafa, é aqui que é o lugar que tem que pegar a garrafa. E o pessoal achou que por ser um jovem negro, que ele iria assaltar as pessoas. E aí é que vem, né, a questão da reflexão. Né? Ele insiste tanto em perguntar se era ali o lugar, mas as pessoas não conseguiam ouvir o que ele estava perguntando, né? E aí nós passamos então a conversar sobre essas questões, né? Poxa, a questão do preconceito, muito presente na nossa sociedade, a falta de ética profissional, porque aquela empregada, no final da história, ela sai contando para o prédio inteiro que os patrões tiveram uma crise nervosa e que o ladrão não tinha levado o dinheiro todo, que o dinheiro estava em outro lugar, e ela fala o lugar onde estava o dinheiro. Então, ela criou a história na cabeça dela e alimentou essa história. Também conversamos sobre a questão
trabalho infantil, que era um adolescente de 17 anos, 16, 17 anos o texto conta. Então, assim, nós passamos a ver no texto detalhes que não estavam ali explícitos, né? E aí é que veio, então, a reflexão. E quando, né, esse projeto de leitura foi pensado, foi exatamente para isso, para fazer com que o meu estudante passasse a ler para além das palavras, né? Se tornasse de fato crítico, não no sentido literal ali de criticar. A gente fala muito, né, Graciela? A leitura, existe a leitura dos livros, existe a leitura do mundo, né? A leitura de mundo, né? Que vem muito da história de vida da pessoa, né? Essa leitura de mundo dos seus alunos, de que maneira que a experiência deles contribuiu para as crônicas que estão no livro Mais Humor, por favor? Foi assim, a cereja do bolo, né? Poderia dizer dessa forma. Ok. Então, primeiro, pensei em como poderia despertar o gosto pela leitura e no passar do processo. Eles foram lendo mais e mais textos. Nós fizemos sarau para apresentar um monte de textos que eles leram, né? Cada um leu um texto, foram apresentando. E aí eu falei assim, gente, agora está na hora de vocês colocarem no papel as histórias de vocês. Nós vimos várias histórias. A partir da prática de leituras, aí você estimulou a prática da escrita. Da escrita, isso aí. E nesse livro, né, estão histórias, cenas marcantes, porque a crônica é um texto curto, é um recorte temporal. Exatamente. Né? E aqui, então, está um recorte temporal de vários alunos, né? Histórias marcantes de suas vidas. Né, e que tem humor, porque dá para falar de coisa séria, né, com humor, né? Então nós temos aqui hoje 22 histórias, 22 crônicas, dos mais diversos assuntos você vai encontrar aqui. Temos assassinato, temos até festa surpresa, várias, né? Acidente, né? Coisas que realmente marcaram a vida dos nossos estudantes. Da experiência de vida deles. Da experiência de vida. E a leitura de mundo, né? Então, a partir da leitura crítica, né? Eles puderam também, talvez aqui despertar a leitura nas suas comunidades, né? Porque agora eles também são escritores protagonistas agora. Protagonistas. Ô Gabriele, como é que foi a experiência de participar do projeto que foi promovido na escola lá em João Neiva, através desse ativismo aí da professora Graciela? Então, o projeto, inicialmente, eu fiquei meio tipo, não vou fazer não, porque eu tenho vergonha. Mas depois... Bate aquela timidez nisso, né? Isso aí eu sou... Aí depois a gente começou a ler, né, as crônicas de Veríssimo, e realmente eu gostei muito, até porque foge um pouco de só risada. Conta mais do dia a dia, conta histórias ao todo, né? O contexto todo. E aí faz a gente sair daquele só ali do texto. A gente pensa no além, né? E como... Você começa a conectar o que está escrito no texto ali com a realidade da pessoa. Isso, aí a professora sempre falava, e depois que o texto acabou, o que você acha que aconteceu? Depois daqui, você acha que foi só isso? Eles foram para casa e acabou? Não, depois daqui teve mais coisas, né? A gente pensa no além do texto, né? É a extensão daquilo que está escrito ali no papel. Isso, né, exatamente. E aí a criatividade aumenta, né? Você começa a pensar em mais coisas. E aí o meu texto, né? Ele vem muito... Eu até fiquei assim, será que eu faço? Será que eu não faço? É isso que eu ia perguntar para você. Como é que você se sentiu motivado? O que fez você decidir aí contar um pouco da sua história de vida no livro? Então, porque o meu texto, na verdade, foi um fato que aconteceu com um familiar meu, muito próximo, né? E eu peguei e falei assim, será que eu conto? Porque não vai ter graça, né? Porque foi uma coisa que aconteceu ali, mas aí ela falou assim, não, você pode pegar e contar uma história no meio, né? Você pode acrescentar alguma coisa àquilo que aconteceu, apesar de ter sido um momento triste para sua família. Isso, exatamente. Né?
E também faz com que as pessoas reflitam, né, sobre a saúde, sobre a segurança. E aí é um todo, né? Você vê a tragédia, mas você também vê o que está faltando ali de segurança pública, de educação e esses negócios, né? E, assim, gostei muito de participar do projeto. Foi uma coisa que me incentivou muito, abriu muito minha mente. E, além disso, eu também sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler e escrever. Mas eu nunca tive esse tempo assim, nunca parei pra Esse realmente, estímulo, né? Isso. Falar, ó, Gabriele, faz que isso aqui realmente pode promover um resultado interessante para você. Com ela falando, vão lá, vamos pegar esse texto. Dá pra você botar mais humor aqui, dá pra você estender mais. Como é que essa participação sua no livro repercutiu? Então, no seu grupo familiar e no seu círculo de amigos? Falei tanto pra minha mãe, né? Falei pros meus irmãos. A minha tia também, que é a mãe do rapaz que tava na história. Falei com ela gostou muito, ela se emocionou. Falou bem assim que se sentiu como se ela estivesse vivendo o dia realmente, né? Apesar da perda familiar do filho, mas ela considera que foi bom você ter feito o que fez, a participação. Foi uma homenagem, né? Legal. Foi como se fosse uma homenagem, ela gostou muito, chorou. A gente teve aquele momento ali, né, de descontração e do mais foi isso. Foi muito bom participar do projeto, assim. Ô Paulo, como é que é a sensação, você como diretor da escola, de ver esse projeto ser conduzido lá, de colocar os alunos na cena, né, da leitura e da escrita? Como é que você está percebendo essa situação? Que foi transformada no livro, Mais Humor, por favor, através desse projeto conduzido pela professora Graciela. A gente fica muito feliz, né? O livro em si, né, ele é como se fosse um filho, né? Ele foi sendo gestado, né, nesse último semestre, né, da EJA, os meninos, né, já concluíram o semestre. E aí a cada etapa, né, que vai acontecendo, a gente que está ali na gestão percebe que o movimento está acontecendo na escola, né? No dia a dia ali a gente fica mais nos bastidores, mas a cada etapa que tem, como a professora, né, citou o sarau, né, as culminâncias que vão acontecendo, a gente vai percebendo ali que o movimento está acontecendo, né, que o projeto está em andamento. E aí quando teve, né, o dia da apresentação final, né, dos meninos, né, de ler os seus textos e apresentar o livro, né, sobretudo na forma de QR Code, né, foi espalhado ali pela escola para as pessoas acessarem, a gente vê ali que esse fruto foi gerado. Né, que era real mesmo. Que é real, como fosse um filho. E aí ele ultrapassa as barreiras da escola, né? Ele ultrapassa os muros da escola. Então eu mandei para minha irmã e alguém vai mandando para outro, né? O material ele fica conhecido. Né? O projeto foi presencial, mas a rede social contribui muito para disseminar essa ideia. Contribui, né? Para pessoas no exterior, fora do estado, com fora certeza. do país, né? E é uma forma também de inserir ainda mais no mundo, né, dos jovens, esse mundo moderno que a gente vive. Né? Assim, uma pessoa que foi muito importante também, que a gente não pode deixar de citar, né, para esse projeto acontecer, foi a pedagoga da EJA, chamada Júlia. Professora, né? Júlia Fernandes. Né? Exatamente. Então, assim, ela tem uma capacidade... Foi a professora Júlia que mediou esse contato aqui com a professora Graziela. Exatamente, até nesse ponto. Então, assim, ela tem uma capacidade de liderança e de motivar as pessoas muito forte. Tanto a equipe, né, pedagógica, a equipe de professores, né? O diretor, ela também me provoca, ela, né, me coloca para poder, né, atuar, para desenvolver, né, para poder apoiar. E os seus estudantes, ela conhece muito bem aquela comunidade, né, ela é uma referência. Então, assim, como você disse, a escola pública ela tem projetos importantes, ela tem pessoas importantes. Graciela Recla, obrigado por participar do programa Assim para a Literatura. Eu que agradeço. Já quero adiantar, né, o prazer de receber vocês aqui e parabenizar por essa iniciativa que, com certeza, essa iniciativa sua, né, com o suporte da escola, do pessoal da coordenação, da diretoria, da pedagoga, coloca um capítulo novo na história de vida desses alunos. Com certeza. Verdade. Obrigado, Graciela. Muito obrigada, eu que agradeço. É com o espírito vibrando nas ondas da leitura e da escrita que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. É isso aí, pessoal.
Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias. Que em 2023, pessoal, possamos conviver no Brasil de uma forma mais fraterna, mais humanizada, para que a gente tenha uma nação menos desigual. Feliz 2023 para todos vocês.